Abra sua Bíblia comigo em Atos 17. Atos capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 16, amém? Bom, então, nós vamos começar essa leitura, fique atento, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular. Eu não sei se vai conseguir projetar aqui, mas fique atento à palavra de Deus que será ministrada. E diz assim, Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Diga, Jesus. E diga assim, e a ressurreição. Verso 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que doutrina nova é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, e porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Amém, povo de Deus? Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, lida, liberada. Nós cremos que ela é poderosa em si mesma, para desatar os olhos do nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração. Pai, por fé,
o Senhor comece a revelar a cada coração aqui sedento pela sua palavra. Pai, ao ouvir a palavra de Deus, a fé do seu povo aumente e creia no Cristo ressurreto. Pai, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito nessa manhã, para trazer a manifestação da graça de Deus no nosso meio, para trazer redenção àquele que está ainda escravo, Pai, para trazer salvação, cura, libertação, e saiamos daqui transformados pelo poder do nome de Jesus e do verbo de Deus e da sua palavra. Nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor dê graça ao pregador, para que ele seja tão somente instrumento nas tuas mãos. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? O nome dessa mensagem é uma pergunta. Aproveitem a vida ou aguentem a vida? Amém? É isso mesmo, é o nome da mensagem, é uma pergunta. Aproveitem a vida ou aguentem a vida? Daqui a pouco você vai entender por que dessa pergunta ou desse título dessa mensagem. Aqui em Atos 17, no verso de número 16, está escrito: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui nós já estamos em Atena, na Grécia, mas antes de chegar ali, Paulo esteve, durante a sua segunda viagem missionária, em 2 lugares que antecederam a chegada dele nessa cidade. Ele esteve, e aí você pode ler no capítulo 17, ele esteve em Tessalônica e em Bereia. O interessante é que em Tessalônica, Paulo, ele foi resistido. Em Tessalônica ele foi resistido. Em Bereia, ele foi recebido. E em Atena, ele foi ridicularizado. Então, nós vemos esses três momentos na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passou por esse lugar. Quando ele chega em Atenas, ele já tinha um contexto. Eu não vou entrar muito, porque o tempo não permite. Depois eu gostaria que você lesse essa parte de Atos 17, para entender todo o contexto. Mas quando ele chega ali, ele chega diante de uma comunidade e ele dissertava em uma sinagoga. Havia uma sinagoga dos judeus na cidade de Atenas. Mas ele não estava pregando só na sinagoga dos judeus, ele pregava também nas praças, ele pregava também em lugares públicos. Ele fazia isso e chamou a atenção de alguns filósofos que passaram a contender com ele. E havia pelo menos duas escolas filosóficas, 2 tipos de pessoas que estavam contendendo com Paulo a respeito da filosofia. Eram os epicureus e os estoicos. Está escrito que você leu, nós lemos aqui nesse texto, falando sobre esses filósofos, não é? Então no verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Então chamaram Paulo de tagarela, e outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos. E alguns diziam também, porque ele está pregando Cristo e a ressurreição. E a palavra ressurreição, no grego, é anastasis, é isso mesmo, que também era um nome dado a uma das deusas gregas. Então veja que ele estava num contexto de uma cidade imergida nessa filosofia, a filosofia dos estoicos, a filosofia dos epicureus. Mas preste atenção, porque Paulo ele não se calou. Mesmo ele tendo sido resistido em Tessalônica, capital da Macedônia,
mesmo ele tendo sido recebido em Bereia, porque os bereanos gostavam da palavra, mas agora em Atenas ele estava sendo ridicularizado, chamado de tagarela, pregador de outros deuses e tudo mais, mas ele não se, você vai se calar, porque Uberlândia talvez hoje seja a nossa Atenas, guardadas as proporções, mas Uberlândia aqui pode ser a nossa Atenas. Nós estamos aqui fazendo uma missão, nós estamos numa atividade missional nessa terra. Amém? Quantos missionários nós temos aqui? Deixa eu ver de novo, que hoje está seco, não é, gente? Quantos missionários nós temos aqui? Depois o pessoal da comunicação vem aqui, eu vou fazer essa pergunta de novo, vai tirar uma foto, tá bom, do povo. Amém? Nós sabemos que nós temos uma missão. Paulo tinha uma missão, e ele foi cumprir essa missão nessa segunda viagem missionária. E o que Paulo pregava? O que você prega? Nós pregamos a morte e ressurreição de Cristo. Nós pregamos que Jesus ele foi crucificado, mas também nós pregamos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque os deuses, por mais poderes que eles tivessem, eles não tiveram o poder da ressurreição. Eles não tiveram o poder de vencer a morte. Eles não tiveram o poder de Cristo. Então nós pregamos Cristo e este crucificado e também ressurreto. Um pastor batista norte-americano, prêmio Nobel da Paz, chamado Martin Luther King Jr., ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nós não podemos nos calar. Talvez você está aqui recebendo uma palavra, os oráculos de Deus, mas você sai da porta para fora e você se cala. Você deixa que a mordaça tome a sua boca. Sabe, às vezes nós ficamos tímidos porque nós não sabemos falar, não sabemos, sabe, muitas passagens bíblicas. Mas sabe, o mundo talvez não vai receber a Bíblia dessa forma, mas você vai ser a Bíblia que o mundo vai ler. Então fale, clame, pregue, em tempo e fora de tempo. Foi conveniente? Pregue. Não foi conveniente? Pregue. Ah, mas vão falar mal. Não tem problema. Falaram de Jesus, o seu mestre, o seu Senhor. Você acha que vão falar diferente? Não. Mas Jesus, ele não dava ouvidos, e Paulo também não deu, às outras vozes. As vozes que vêm do mundo, das pessoas, do diabo, mas Jesus ele ouvia e ficava ecoando nos seus ouvidos, no seu coração, a voz que ele ouviu quando foi batizado. Qual foi? A voz do Pai. Diga: a voz do Pai. Quem está ligado aqui, diga: a voz do Pai. Viu? Fica ligado, viu? Fica ligado, porque essa palavra é para mim. Fala assim: para mim. Amém? Então é para você, para mim, para nós. Qual foi a voz que Jesus ouviu quando ele estava lá sendo batizado? A voz do alto do Pai, que disse: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. E sabe onde está Jesus, o Filho amado de Deus? Dentro de você. Está na sua vida, está no seu coração, está em você. Ele se encarnou, ele veio até nós e agora ele foi amalgamado conosco. Não tem jeito mais de separar. Ele está em nós. Por isso a palavra diz: Cristo, Paulo disse, em vós, em vocês, é a esperança da glória. O mundo, Atenas, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, de fato, Luther King tinha razão. O que nos preocupa não é, sabe, o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né, dos que poderiam estar anunciando boas coisas. Paulo não se calava.
E nós não podemos nos calar também. Muitos de nós não querem ter problema, mas a questão não é não ter problema. A questão é não ser um problema. Vou fazer uma enquete aqui rapidinho também. Quantos têm problema? Pastor, fala no plural, tá bom, desculpa. Quantos têm problemas? Aí aumentou aqui. Eu tenho uma notícia para te dar. Você é normal. Agora, quantos aqui são um problema? Levanta a mãozinha aí. Você é um problema? Não, filho. Quantos são um problema? Levanta a mão aí. Quantos? Não, você é solução, filho. Não. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você é a solução. O problema não é se ter problema, porque isso é inerente à vida. A questão é ser um problema. O cristão, ele foi chamado não para ser um problema, uma pedra de tropeço, ele foi chamado para ser solução. Tudo bem que nós não somos nenhuma Brastemp sem Cristo, mas uma vez que Cristo habita em nós, embora não sejamos perfeitos, o perfeito habita em nós. Então o que está dentro de nós é o que o mundo quer. Então eu não vou dar do Ricardo, eu vou dar de Cristo, que está em mim. Então eu sou solução para esta humanidade. Parece ser arrogante e pretensioso, mas se os crentes não entenderem que eles são a resposta para esta geração, então nós fechamos a Bíblia, vamos apagar as luzes, fechar e vamos embora para casa. Porque essa é a nossa missão. Você não está no seu trabalho só para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é um fim, é um meio que Deus está usando para que você seja um missionário disfarçado de... Fala a sua profissão aí, filho. Marceneiro. Ninguém trabalha, não? Fala a sua profissão, querido. Ok. Eu aprendi com um pastor decano chamado Márcio Valadão. Ele fala assim: quem trabalha não dá trabalho, tá bom? Então Deus está te usando lá no seu trabalho, amém? Então você, na verdade, não está ali só para ganhar dinheiro, para levar leite para as crianças, mas Deus está usando o trabalho como meio de você cumprir uma missão. É um campo missionário, está branco. Então você que tem a sua profissão, que é o quê? Só que na verdade você está disfarçado de marceneiro, você está disfarçado de vendedor, você está disfarçado de esteticista, você está disfarçado de professor, você está disfarçado de estudante. Ah, pastor, mas eu estou aposentado. Você está disfarçado de aposentado. Você queria sair dessa, não, você está disfarçado, porque o aposentado está mais disponível ainda para fazer acontecer, amém? O Serjão está lá, no final de semana vai lá no lar dos idosos, levar a Bíblia lá para os idosos. Semana passada a gente comprou aqui 20 Bíblias, e o Sérgio foi com o pessoal da missão urbanas, amém, queridos? Mas não se cale. Ah, mas eu não sei falar. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Deus vai colocar. Ah, eu não sei de Gênesis a Apocalipse, mas João 3,16 você sabe? Sei. Então libera João 3,16, pelo amor de Deus. E conta o seu testemunho. Ou não aconteceu nada? Aconteceu alguma coisa. Aconteceu algo antes de Cristo, quando você recebeu Cristo, e agora que você já é nova criatura. Nós cantamos aqui. Então, querido, preste atenção. O problema é quando nós não somos solução. O cristão não é o problema, ele é a solução. Em João 17:18, esta aqui é a oração sacerdotal de Jesus, uma das mais importantes que ele fez. E ali na oração dele,
ele ora dizendo: o Senhor me enviou ao mundo. Pai, o Senhor me enviou ao mundo, agora eu os envio no mundo também. Ou seja, em outras palavras, Jesus entrou no nosso mundo para que agora nós entrássemos no mundo do outro. Porque agora Jesus foi, e agora ele deixou pequenos cristos. Cristão significa pequeno Cristo. Ele foi, e agora ele deixou o ministério na nossa mão. Nós agora apresentamos para o mundo Cristo. Então ele entrou no nosso mundo, amém? Quem recebeu Jesus? Jesus entrou no seu mundo, e agora ele deseja que nós entremos no mundo do outro, não para ficar fazendo fofoca, bisbilhotar, coisas supérfluas, não, para eu ser sal e luz, para eu fazer diferença na vida das pessoas, para eu levar a solução, que não sou eu, é aquilo que está em mim, que é Cristo, é a graça de Deus. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Agora, evidentemente que apresentar a solução frequentemente causa problema. Sim ou não? Sim, na faculdade, no trabalho, em todas as relações humanas, muitas vezes, mesmo o homem perdido, mesmo o homem maltrapilho, mesmo ele escravo dos vícios e do pecado, muitas vezes nós apresentarmos a solução causa um problema. Nós causamos um problema para o diabo, nós causamos problema para os demônios, nós causamos problema para as trevas, nós causamos problemas para o sistema maligno deste mundo. Mas nós precisamos ter sabedoria, porque nós não devemos olhar as pessoas e acharmos que a nossa luta é contra elas. E muitas vezes nós levamos para o pessoal: mas aquele meu chefe, mas aquele meu colega de trabalho, mas aquele meu vizinho. Gente, é só você lembrar do seu passado. Aí você fala: eu era. Ou não, ou você era um santinho, com as asas batendo assim. Eu nem preciso de Jesus, mas eu gosto desse ambiente gostoso aqui. Não, nós viemos porque precisávamos. Como diz aquela canção, todos precisam de um amor perfeito. E nós precisávamos de um amor perfeito, porque o amor lá do mundo não nos resolveu. Condicional, de troca. Mas Cristo resolveu o vazio existencial que havia na nossa alma. De graça nós recebemos esse amor, de graça nós temos que dar. Não existe outra razão mais importante e relevante. Nós não estamos falando aqui para ninguém parar de trabalhar, para que ninguém tenha sonhos de conquista, de promoção, de crescimento. Pelo contrário, todas essas coisas podem serem usadas com um potencial enorme nas mãos do Senhor, para que cumpra assim um propósito eterno. O problema é que às vezes nós estamos deixando de enxergar o propósito eterno, e enxergamos só aquilo que está a um palmo dos nossos olhos, que são coisas terrenas, passageiras. Nós precisamos, olhar para Cristo uma outra perspectiva. Por isso Paulo falou que se a minha esperança em Cristo se resume só a esta vida, eu vou ser o mais infeliz de todos, o mais miserável de todos os homens. Então minha perspectiva tem que ser dilatada, e Paulo, ele tinha essa perspectiva. Ele era solução, mesmo que levando a solução trouxesse problemas, e trouxe para ele muitos problemas. Amém, Jesus? Mas tenha sabedoria. Paulo, ele vai escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 9, 22 e 23, assim: fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele. Então eu fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para no fim salvar alguns. Ele foi até modesto, que ele salvou muitos. Mas porque ele fazia tudo por causa do Evangelho. Então, às vezes, nós temos que abrir mão da nossa, às vezes, da nossa pompa, né? Às vezes a gente acha assim que a gente
nós não somos melhores do que ninguém. Cristo é que está em nós e nos dá uma nova natureza regenerada. Mas nós temos que ser compassivos. Então tenha tolerância com o ímpio. Paulo, ele aproveitou aqui em Atenas, ele foi para o Areópago, exatamente que era o lugar de discussão, e os atenienses eles gostavam de novas. Tudo que era novidade eles gostavam. Então ele falou assim, eu tenho a última nova, a maior de todas, as boas novas. E ele foi para o Areópago, o lugar onde os filósofos ficavam trocando as figurinhas ali. E aí ele começou a falar, a abordagem de Paulo. Como ele, abordagem? Às vezes ele fala assim, você está adorando isso aí, hein? Você vai para o inferno. Gente, esquece religião. Às vezes a pessoa ainda está ali porque ela está na ignorância. No texto que nós lemos fala, Deus não levou o tempo da ignorância. Deus não está levando em consideração, porque a pessoa ainda é ignorante espiritualmente falando. Mas Paulo falou assim, vejo que vocês são acentuadamente o quê? Religiosos. Aí eles devem ter falado assim, né? Ou seja, Paulo usou de uma estratégia, massageou um pouquinho o egozinho deles lá, apesar que chamar uma pessoa de religiosa não é bem uma... No contexto cristão, que a gente entende que religião é o esforço do homem para se religar com Deus, e esse esforço é uma justiça própria que não chega nem no teto dessa igreja, quanto mais no céu, ou quanto menos no céu. Mas ele teve uma deixa, ele falou, eu vejo, andando aqui em Atenas, vi que vocês são acentuadamente religiosos, porque eu vejo os deuses que vocês adoram. Agora eu vi aqui um Deus desconhecido, mas é esse aqui que eu vim pregar para vocês. Porque embora vocês tenham muitos, e alguém disse que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano, alguém disse isso, porque eram muitos deuses, mas embora tivesse muitos deuses em Atenas, eles não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E você conhece, fala assim, eu conheço o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E aí ele começa a pregar e falar, olha, esse Deus é o Deus que criou, não foi criado. Esse Deus é que por meio dele nós vivemos, nós nos movemos e existimos. E ele cita até um poeta deles, como diz o poeta de vocês aí, deles somos geração, ou seja, fomos gerados por esse Deus. Então não podemos trocar. Por quê? Porque aquelas escolas filosóficas, lembra que eu falei, dos estoicos e dos epicureus, eles tinham o quê? Um lado, os epicureus, o lema dos epicureus era, aproveite a vida. Então eles privilegiavam o quê? As experiências. Não a razão, mas as experiências. Não é isso, Cris? Os epicureus. Então, os epicureus, está escrito aqui. Você fala assim, o pastor está viajando, está escrito. A gente leu. Epicureus, eram os filósofos epicureus. Eles privilegiavam a experiência, sem razão. E aí, eles privilegiavam o quê? O prazer. Então, o lema dos epicureus é, aproveite a vida. Aproveite a vida. Então, veja que esse aproveitar a vida deles era desfrute a qualquer preço, uma vez que não existe uma razão, algo racional que pode me balizar o que é permitido ou não, então, a qualquer preço, aproveite a vida. Aproveite a vida. E o tema é esse, aproveite a vida ou suporte a vida. A minha pergunta para você, você então tem que aproveitar a vida? Você tem que aproveitar como os epicureus, a qualquer preço, a qualquer custo. Aproveite a vida ainda que isso gere um dano para o seu próximo. Aproveite a vida ainda que isso comprometa os seus princípios e valores. Aproveite a vida se isso talvez vai comprometer, inclusive, o seu coração puro. Aproveite a vida se isso vai te afastar de Deus. Aproveite a vida como aquele homem que Jesus cita na sua parábola, falando
para aquele que o indagou, dizendo, sobre a herança, e Jesus propõe uma parábola falando aquele homem que juntou em celeiros, e depois ele queria, né, pôr os celeiros abaixo e construir uns celeiros maiores, para que ele pudesse regalar, come e bebe minha alma, que eu tenho muito, para muito tempo. Aí falou assim, louco, hoje perderão a sua alma. Então será que qualquer prazer, qualquer ganho, benefício é justificável? Será que nós podemos usar Maquiavel aqui, dizendo que os fins justificam os meios? Não, não é esse aproveite a vida que deve ser colocado no nosso coração. Paulo, ele vai dizer também, nesse contexto, não na Macedônia, mas na Acaia, para os crentes de Corinto, dizendo assim, se não existe ressurreição, então o que nós estamos fazendo aqui? Porque eu estou pregando Cristo ressurreto. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existe ressurreição, se amanhã nós não vamos ressuscitar e vamos comparecer diante de Deus, então vamos aproveitar. Aproveitem a vida. Aproveite a vida, porque acaba aqui, então deixa eu aproveitar a vida. Os epicureus, eles falavam para aproveitarem a vida. Por outro lado, os outros filósofos, os estoicos, eles falavam, suporte a vida, aguente a vida. Porque na visão deles, era exatamente assim, nem todo prazer é bom e nem toda dor é má. Então, depende do seu sentimento também, depende de algo mais íntimo. Então, nem toda dor é má e nem todo prazer é bom. Então, eles anulam também a Deus que nos deu uma alma para sentir, inclusive, alegria, prazer, o nosso próprio corpo tátil com várias terminações nervosas para sentirmos dor e prazer. Então nós estamos anulando então aquilo que o próprio Deus fez. Então eles anulavam, porque eles eram existencialistas, eles eram materialistas, eles eram panteístas. Então nós temos aqui esse contexto, mas o que eu quero falar para vocês nessa manhã é que nós estamos diante de uma sociedade que é assim. Por um lado, uma sociedade que prega, aproveite a vida. Então você é novo, aproveite a vida. Você tem dinheiro, aproveite a vida. Você tem vida, aproveite ela, porque não sabe amanhã, ou amanhã não vai existir. Ou alguns falam assim, não, você tem que suportar a vida, sabe? Porque quem sabe é um karma, você tem que pagar. Quem sabe é uma luta que você tem que passar, e assim você vai ser aperfeiçoado. Então existem esses dois extremos hoje também. Eu quero te falar em Cristo Jesus que Paulo pregava, Cristo ressurreto, não é nem aproveite a vida segundo o padrão do mundo, e nem aguente a vida segundo o padrão do mundo, mas tenha a vida abundante que Cristo quer te dar. Em João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu, Jesus, vim para te dar vida e vida em abundância. Preste atenção, pastor, mas eu não vou passar nenhum infortúnio na minha vida, eu não vou passar nenhuma situação difícil, eu não vou passar. Vamos passar, Jesus disse isso, que nós vamos passar por aflições. A nossa fé não nega a realidade. Os estoicos, eles negavam, de certa forma, a realidade, porque eles falavam que nem todo prazer é bom e nem toda dor é má. Então é como se anulasse na mente, por meio de um mantra, não existe prazer, não existe dor. Mas preste atenção, querido, a nossa fé, ela não nega a realidade. Talvez você entrou aqui nesse culto, talvez você entrou aqui nessa reunião sentindo uma dor, por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. A nossa fé não mentaliza, não tem poderes paranormais para mentalizar, fazer um mantra para esquecer a dor, no sentido, sabe, de que ela não existe, nem toda dor é má, e nem todo prazer também é tão bom assim, mas a nossa fé, embora não negue a realidade, a nossa fé é poderosa para transformar a realidade.
Então, ainda que você tenha chegado aqui com dor, ainda que você tenha chegado aqui com uma enfermidade, a nossa fé, a sua fé, a minha fé em Cristo Jesus, ela pode trazer a vida de Deus na sua vida, no seu corpo, e te curar, te salvar, te sarar. Tem algum crente aqui que toma posse disso nessa manhã? Por outro lado, essa vida, ela não é qualquer vida. A nossa vida pregressa era essa, que não estou nem aí, eu vou viver o hoje, eu sou novo. Não tem ressurreição, então vamos comer e beber. Essa era a nossa vida. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui com meus pais na casa de uma outra família. E minha mãe passou uma luta, porque meu pai ainda não era cristão, e essa família não era cristã, pelo contrário, era muito... tinha uma linha de ateísmo dentro daquela casa, mas enfim, eu era muito novo, eu só me lembro da minha mãe ministrando a palavra e dando testemunho, e eu me lembro que em certo momento ela se voltou aqui, meus filhos, e a gente também falou alguma coisa sobre a nossa fé. Aí eles falaram assim: ah, mas eles são novos demais, eles estão vivendo isso, porque você está, tipo assim, coagindo os seus filhos a viverem essa realidade, eles são novos demais. Eu queria encontrá-lo novamente, agora com meus 50 anos. Queridos, com Cristo não existe novo demais, nem velho demais, é Cristo e ponto final. É a vida que nos interessa. Por quê? Porque a nossa vida não está restrita a Cristo somente nesta geração, mas a nossa vida vai ecoar na eternidade. Queridos, preste atenção, saber, como nós sabemos que vamos passar por aflições, dificuldades, isso está inerente à vida, mas a nossa fé, a vida que nós temos dentro dos princípios de Deus, nos garante passarmos pelas situações, as adversidades, sabendo que o Senhor é conosco. 1000 vão cair à nossa direita, 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós estivermos com Ele, Ele conosco, nós estivermos na vida dEle, a vida dEle estiver na nossa, nós também venceremos o mundo. Nós precisamos entender, quando Paulo disse: já não sou eu, mas quem vivo. Então essa vida, que os epicureus queriam falar, aproveite a vida, nós aproveitamos de forma diferente, aproveitamos sim, mas em Cristo. Ainda que tenhamos que lidar com problemas e dificuldades, nós sabemos em quem temos crido, estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós sabemos que o nosso nome está enrolado no livro da vida, aconteça o que acontecer, nós temos um destino eterno, para aquele que nos amou com amor eterno, e jamais seremos separados dEle. A religião grega não passava, na verdade, de uma deificação dos atributos humanos e dos poderes da natureza. Eram os mitos gregos, e eles agiam mais como seres humanos do que propriamente divindades. Mas Paulo, dentro desse contexto, ele prega, e ele não prega outra coisa senão a Jesus e este crucificado. Cristo crucificado era escândalo para os judeus e também loucura para os gentios, os gregos. Hoje nós também temos que pregar esse Deus que para muitos é um Deus desconhecido. Para você não, você adora, você está aqui louvando, glória a Deus, seu nome está rolado no livro da vida. Mas quantos à sua volta ainda não conhecem esse Deus? Você precisa pregar sobre esse Deus desconhecido. Você precisa falar que, sabe, não importa se alguns estão com filosofias materialistas, de correntes de ateísmo, experiências pessoais e não de razão, dizendo aproveite a vida, ou outros, por outro lado, rejeitando uma idolatria pagã, mas também dizendo só viva o karma que você tem que viver, aguente a vida, porque isso é um processo de aperfeiçoamento. Querido, nós não somos aperfeiçoados simplesmente com as situações da vida, nós somos aperfeiçoados na fé em Cristo Jesus. Nós somos aperfeiçoados na vida de Deus que está em nós.
Cristo em nós. O propósito eterno de Deus é essa, que nós sejamos conformes à imagem do primogênito. Deus está fazendo nascer cada dia, a partir do momento que eu ando por fé, Cristo dentro de mim, e isso sim me aperfeiçoa. Porque se eu, por atributos humanos, fazendo indulgências, fazendo boas obras, me aperfeiçoando, suportando a vida diligentemente, isso vai me dar então um progresso espiritual, vai me deixar então apto para o céu. Então o que Jesus fez? O que valeu o sacrifício dele? Uma pessoa que crê que ela está sendo aperfeiçoada pelos seus atributos morais, pela sua indulgência, por suportar a vida, pagar o karma ou coisas do tipo, ela está anulando a cruz de Cristo. Cristo fez o que tinha que ser feito para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E essa é a mensagem que está na nossa boca, no nosso coração. Deus desconhecido por muitos, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Deus que não é servido por mãos humanas, Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, Deus que dá vida a todos, Deus que criou toda a raça humana de um só. Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós anunciamos, esse é o Deus que não está nem aí para o aproveite a vida ou suporte a vida, porque Ele já nos deu a vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quantos recebem isso nessa manhã? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e nessa hora você fechasse os seus olhos. Deus me levou agora, falando sobre essa mensagem, a orar de uma forma específica por aqueles que estão padecendo ou passando por uma enfermidade. A nossa fé não nega a realidade, a nossa fé transforma a realidade. Então você que está sentindo alguma dor, você que está sentindo algum incômodo no seu corpo físico, e que é decorrente de uma enfermidade, de uma doença, de um mal, que talvez você está vivendo de forma aguda ou crônica, eu quero te dizer que nós não negamos a realidade, nós não negamos a ciência, nós não fazemos apologia para não deixarmos de tomar os nossos cuidados, mas nós cremos no Deus de toda a terra, o Deus que não é manipulado por mãos humanas, mas a mão dele é poderosa, a destra dele é de poder, que pode tirar agora essa enfermidade, que pode tirar agora esse mal. E se você crer, você vai abrir a sua boca agora e vai orar. Se você crer, você vai começar a verbalizar, porque a fé fala. Nós cremos sim no poder do nome de Jesus. Não obstante, naquele tempo, e hoje também as pessoas dizem: ah, não, suporte isso, porque afinal de contas, nem toda dor é má. Não, se Deus, Ele levou sobre si, se Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, eu posso hoje reivindicar essa bênção, porque tudo que Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então comece a orar, feche os seus olhos, que se você pode, eu não sei se você pode, se isso é possível agora, mas se você pode colocar a sua mão, sabe, é uma mão abençoadora, é uma mão cheia, sabe, da graça de Deus. Você hoje é um pequeno Cristo, então a sua mão é uma mão, sabe, também de bênção, de graça. Você pode colocar a mão ali na sua dor, sabe, aonde está o mal, aonde está a enfermidade, aonde está talvez uma doença, seja ela aguda, seja ela crônica. No nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Nós declaramos Isaías 53, nós declaramos o que o apóstolo Pedro escreveu, dizendo que por suas chagas, suas feridas, suas pisaduras nós fomos curados. Nós declaramos agora, Senhor, não uma sujeição da mente, tentando anular como num mantra, uma dor, um mal, mas pela fé no Filho de Deus,
pela fé que levou sobre si as nossas dores. Jesus levou sobre si, o Pai o fez enfermar em nosso lugar. Por isso agora nós podemos crer, nós podemos orar, nós podemos profetizar a cura. Seja agora curado, seja agora curado no nome de Jesus. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor. Não temas, creia somente. Creia na palavra, creia em Cristo. Não apenas, sabe, ouça as vozes do mundo, ouça as vozes muitas vezes da sua própria alma dizendo: ah, é assim mesmo, aguente a vida. Não, o Senhor está te levantando agora com autoridade para dizer basta, para dizer eu creio, eu tomo posse, eu sou curado e eu vou viver o milagre de Deus. Eu vou viver a realidade da fé. Porque embora o meu corpo físico ainda sinta, pela fé eu espero, eu confio, eu creio. A fé é a certeza de coisas que não se veem, e a convicção de fatos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Traz a existência agora, traz a existência agora, traz a existência agora, traz a existência agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Há uma unção também sendo liberada sobre a sua casa. Talvez você esteja aqui são, mas há alguém na sua casa precisando desta unção, desta graça. Nós liberamos agora em nome de Jesus, pela fé. Isso está sendo liberado agora em nome de Jesus. Tome posse agora em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e declaramos também, Pai, um povo que está sendo levantado, um povo que está sendo levantado não simplesmente para usufruir dos aparentes manjares desta terra, não para ter prazeres simplesmente mundanos, mas ter o prazer na lei do Senhor, prazer na presença do Senhor, sabendo que sem a presença não há sentido para nada, não há sentido para casa, apartamento, carro, título de uma faculdade, nada tem sentido sem a presença. Então a presença do Senhor é que nos dá prazer. Nós declaramos, Pai, que mediante a sua presença nós passaremos pelas aflições deste mundo, mas sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que a nossa vida é Cristo. E se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Então não é uma falta momentânea de algo hoje na sua vida que determina o seu grau de satisfação, de felicidade, de contentamento, de ser bem-aventurado. Não, Cristo está em você, isto basta, a graça de Cristo basta. Mas nós também podemos crer que o Senhor dará aquilo que nós necessitamos, precisamos, porque se Ele não poupou o melhor, o maior, o que Ele nos pouparia? E é isso que Ele está fazendo agora, te suprindo, para que você seja suprido e se levante com essa mesma mensagem de Paulo: Cristo e a ressurreição, Cristo e a ressurreição, dizendo para todos exatamente esta palavra, porque em Cristo nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos, porque dele somos geração, somos gerados em Deus, somos gerados por Deus em Cristo Jesus, para tocarmos essa geração, em nome de Jesus, amém. Você tomou posse disso nessa manhã? Será que você pode cantar essa canção? Cante essa canção. Tocarei em muitas gerações,
sair agora para a nossa Atenas. Nós estamos saindo agora para a nossa Atenas, a nossa viagem missionária. E eu perguntei aqui, quantos missionários nós temos? Você levantou a sua mão, amém? Afinal de contas, como Spurgeon disse, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E nós não somos impostores, nós somos missionários. Temos uma causa e vamos levar a eclésia das portas para fora. A nossa pregação não é para massagear a ego de ninguém. Não vai falar assim, olha só, seus problemas acabaram, curta a vida, aproveite a vida. Tampouco ela vai falar também, aguente a vida, como se isso fosse o fatalismo inegociável. Nem aproveite a vida, nem aguente a vida no padrão humano, mas receba a vida abundante de Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, que venceu a morte. Esta é vida de verdade. Fora disso é só existir. Quem entendeu isso? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Está na sua boca, no seu coração. A mensagem de fé que pregamos. E muitos virão. Como eu falei, pastor, eu sou tímido. Em nome de Jesus, você está recebendo hoje também o espírito de intrepidez e ousadia. Em Cristo. As pessoas vão até assustar, porque em Cristo você será ousado, intrépido. Pastor, mas e se minha reputação? Já escolhemos entre reputação e caráter, nós já escolhemos. Porque reputação é o que os homens dizem a seu respeito. Caráter é o que Deus diz a seu respeito. Nós já escolhemos. Mas isso se custar o meu trabalho, a minha promoção, nós já escolhemos o que tem valor na nossa vida. Essas coisas têm preço, mas tem coisas que têm um valor imensurável. Falaram isso para mim. Para de postar essas coisas aí no seu Instagram, só posta coisa de igreja, vai ser ruim para a sua promoção. E não deu outra. Na minha avaliação. Mas eu não vou parar. Que você não pare também. Agora isso tem que ser uma convicção dentro do seu coração. O Espírito de Deus está te falando, está te mostrando. Então vai e faz. Porque a história de Cristo não acabou, a história de Paulo não acabou. Nós estamos escrevendo a história hoje, agora. Amém, Jesus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Pai de